Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de fazer um breve comentário àquilo que foi o resultado das eleições para a Ordem dos Psicólogos e o meu comentário, a pertinência do meu comentário vem ao facto de eu considerar ou de eu achar, dar as minhas opiniões acerca de o que é que poderá ser a direção dos psicólogos e pensar os psicólogos enquanto profissão, ou o que é que deverão ser enquanto profissão. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui a minha menção honrosa, a minha intenção honrosa de que eu sou uma pessoa que acho e acredito na existência de uma ordem profissional. Acho que os psicólogos, enquanto uma profissão devidamente legalizada, institucionada e com um enorme sentido de responsabilidade, não só pela importância da profissão, mas também por tudo aquilo que nós devemos fazer, daquilo que está no nosso código deontológico, na nossa predisposição ética para executar a nossa profissão. Eu acho que termos uma entidade que nos represente e que, sobretudo, regule o exercício da nossa profissão e, essencialmente, um local ao qual nós podemos ir e dizer, olha, estes senhores estão a ameaçar a profissão de psicologia, tenham isto em atenção, eu acho que é proveitoso. Por outro lado, eu não tenho experiência eu não tenho experiência de vida nem profissional para saber o que era o exercício da psicologia em Portugal antes da existência da Ordem. Eu, quando acabei o meu curso, quando comecei a dar os meus passos no mundo da psicologia, ou querer dar os meus passos para o mundo profissional da psicologia, estava na era da Associação para a Ordem e que depois aquilo que haveria de ser constituída a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, eu não conheço a profissão ou a realidade interior da profissão antes da Ordem dos Psicólogos, mas conheço agora. E, portanto, eu acho que é uma mais-valia a existência de uma organização como a Ordem. Dito isto, eu já fui anteriormente acusado por muitos colegas de ser pró-Ordem, ou seja lá o que isso for, não é? Defensor da Ordem, acreditar na Ordem, blá blá blá. Eu acredito e defendo a Ordem dos Psicólogos enquanto uma organização, enquanto um ideal e enquanto um conjunto de ideias que possa representar uma profissão. Eu defendo a ideia, o conceito da Ordem dos Psicólogos. Isso não quer dizer que muitas das vezes eu esteja de acordo com tudo aquilo que a Ordem faz ou que a Ordem toma enquanto posição. Aliás, quem me conhece ou quem está ligado às minhas redes sociais sabe que eu sou crítico de algumas das situações às quais a Ordem dos Psicólogos se tem pronunciado. Ou seja, quando ela faz algo bem feito, eu defendo. Quando eu entendo que a resposta não era aquilo que deveria ser a mais indicada, eu critico. Portanto, eu defendo a ideia da Ordem, posso não defender necessariamente algumas das pessoas que ocupam a Ordem dos Psicólogos em determinado momento.
E eu admito agora que durante este último mandato eu tenho-me sentido desagradado com algumas posições da Ordem dos Psicólogos. Reconhecendo que a Ordem fez coisas boas pelos psicólogos e pela profissão no geral ao longo de todos estes anos da sua existência, reconhecendo que todas as direções tomaram posições muitas das vezes criticáveis e assumindo também que existe muita coisa para fazer. Portanto, eu entrei com esse sentido, com esse estar neste momento de eleições. E, sinceramente, estava bastante expectável de procurar ou de ser existido uma alternativa. E, tal como tem acontecido, houve umas eleições da Ordem que foram extremamente participativas, que houve mais que uma lista, ou neste caso mais do que 2 listas a concorrerem. Seja como for, tal como acontece, tem acontecido todas as eleições, tem-se visto que é a lista de continuidade da Ordem dos Psicólogos versus uma lista com peso, com alguma superioridade em relação a outros possíveis candidatos. E estas eleições não representaram exatamente isso. O que é que eu achei de todo este período? Bom, em primeiro lugar, eu achei que a candidata da lista B, sim, a lista B, não da lista A, melhor dizendo, bom, agora já nem sei qual é que são as listas, mas da oposição, a doutora Sónia Rodrigues. Eu achei, muito sinceramente, que a doutora Sónia seria até uma pessoa que poderia entrar para a Ordem dos Psicólogos enquanto bastonária e, de facto, tentar mexer com o sistema. Eu achei que ela até teria boas intenções, eu achei que ela até teve uma postura, no geral, bastante correta, apesar de haver ali alguns pontos em que eu tendo a achar que foram algumas das suas limitações. Em primeiro lugar, notou-se claramente nos debates, especialmente no primeiro debate da Ordem dos Psicólogos, que a doutora Sónia estava um tanto ou quanto nervosa, o que seria, obviamente, o que seria expectável para um debate, ainda por cima da importância de eleições para a Ordem dos Psicólogos, e que, sobretudo, notou-se a maior experiência, pelo menos em termos deste tipo de situações, do Dr. Francisco Miranda versus a doutora Sónia. Portanto, aí vê-se essas diferenças. E, portanto, eu acho que isso foi uma das coisas que acabou por prejudicá-la um tanto ou quanto. Acho que foi uma boa ideia tentar criar uma campanha de alguma proximidade, pelo menos nas redes sociais. Utilizaram, aliás, foi a lista que utilizou mais as redes sociais do que a lista de continuidade da Ordem, e daí, pelo menos, teve tempo de antena, teve bastante tempo de antena, e, sobretudo,
acho que foi um marco, porque por aquilo que eu ouvi dizer, foram eleições mais participativas do que pelo menos as outras anteriores, e isso, sobretudo, é um ponto forte para a profissão. Significa que, pelo menos em termos de membros efetivos, aqueles que podem votar nas eleições, porque nem todos os membros da Ordem podem o fazer, ou seja, só quem tenha as cotas em dia, só quem seja membro efetivo da Ordem, o que exclui os membros estagiários ou psicólogos júniores, como quiserem chamar, o que ainda é uma fatia representativa da população, do elemento da Ordem dos Psicólogos, o que obviamente também tem ali o seu peso. Portanto, sendo eleições participativas, eu acho que acho que é um ponto positivo. Agora, vamos lá ver algumas das limitações, a meu ver. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que a Ordem dos Psicólogos fez e que sempre teve muito cuidado foi no acesso às eleições, no acesso à forma de voto. Eu e julgo que todos os membros recebemos vários e-mails, vários SMS e as cartas com os códigos para certificarem que tudo estava, que tudo poderia acontecer, não é? Eu vi algumas pessoas a dizerem que o site ou determinadas áreas se encontrava em manutenção, mas deixe-me dizer que as pessoas não necessitavam de entrar na sua área pessoal para o exercício de voto. Bastava ir logo no início do site. Portanto, se as pessoas tivessem visto com mais atenção todas aquelas explicações, eu acho que era mais fácil a questão do voto. Eu votei de manhã e não tive problemas nenhuns em executar o meu voto, nem em termos informáticos, nem nada. Tudo correu como deveria ter corrido. Relativamente aos números de votos em branco, de abstenção, de votos nulos, pronto. A meu ver, porque é que isto aconteceu? Bom, a meu ver, aconteceu por uma simples razão. Aconteceu porque muitos membros da Ordem, tal como eu, provavelmente tiveram críticas a fazer à antiga direção da Ordem dos Psicólogos e, portanto, acharam na sua consciência não votar numa lista de continuidade para a Ordem. Por outro lado, não se identificaram com aquilo que foi a campanha ou com aquilo que foram as propostas da lista da oposição, da lista psicólogos pelos psicólogos, e, portanto, decidiram não votar em nenhuma. E, portanto, eu imagino que aí tenha sido a sua maneira de expressar-se em como não concordam nem com um lado, nem o outro lado foi suficientemente forte para lhes darem um voto de confiança em termos de irem para a Ordem. E isso eu acho que deve ser visto com alguma atenção. Quer para a atual direção da Ordem, quer pela lista Psicólogos pelos Psicólogos ou qualquer outra lista que em eleições futuras se tenda a candidatar. Eu acho que todos esses números em abstenção ou votos nulos são sempre passíveis de uma análise cuidada para que uma situação dessas seja minimizada, pelo menos o melhor possível. Depois, outra coisa que eu também achei, e isto do meu ponto de vista pessoal, tudo aquilo que eu estou a dizer é a minha opinião e é passível de ser criticada ou das pessoas
não concordarem com ela. Mas isto foi a minha percepção. Outra coisa que eu considerei foi que, se por um lado a lista Psicólogos pelos Psicólogos foi de facto uma lista mais interventiva nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, por outro lado, eu julgo que caiu no exagero. O que é que eu quero dizer com cair no exagero? Eu julgo que muitas pessoas da lista pressionaram demasiado colegas a obterem ou a estarem envolvidos com as suas atividades. Por exemplo, eu fui consecutivamente bombardeado com pedidos para gostar da página deles do Facebook, assim como bombardeado com mensagens no Instagram para ver tudo e mais alguma coisa. Bom, eu não preciso de gostar de uma página do Facebook, eu não preciso de ir sempre de estar bombardeado com mensagens no Instagram. A lista Psicólogos pelos Psicólogos tinha um site, nesse site tinha lá o programa, eu poderia acompanhar as coisas pelo site e, obviamente, depois descarregar o programa para ler de uma forma atenta ou cuidada. Eu posso fazer isso sem que as pessoas tenham que me pressionar para eu para eu gostar de algo. Aliás, eu cheguei a dizer isto à doutora Sónia em mensagem privada, eu não iria colocar nenhum gosto ou eu não iria adotar nenhuma posição formal, nem de apoio a um lado, nem de apoio ao outro, até as eleições. Aliás, a minha posição foi sempre ver o decurso das eleições, da campanha e, sobretudo, os debates. Os debates, que era isso que me interessava. E, portanto, eu acho que estarem a pressionar constantemente, fincar aquela coisa, eu sei o que é, ou eu entendo o conceito de condicionamento, de priming, seja aquilo que for. Mas eu acho, sinceramente, que foi um exagero. Pelo menos eu senti como sendo um exagero. Eu não precisava de estar constantemente a ser bombardeado por uma determinada lista para perceber o que é que se andava a acontecer em termos de debate. Isto eu acho que foi uma limitação. E, sinceramente, eu acho que não acabou por funcionar, acabou por poder funcionar ao contrário do que aquilo que eles pudessem desejar. Depois há outra coisa para mim que me faz confusão, que é tentar perceber realisticamente, tentar perceber o sentido ou o porquê de determinadas pessoas quererem consecutivamente integrar a ordem. Porque aquilo que eu vi, tirando obviamente caras novas e a adição da própria doutora Sónia enquanto bastonária, o que eu vi foi uma lista também muito preenchida por pessoas que se candidataram anteriormente em eleições e todas elas perderam. E eu gostava de tentar perceber, não é? Ok, as pessoas contributo, sim senhor, querem impulsionar a psicologia, acham que há muita coisa na ordem que se deveria ser mudada. Eu não sei até que ponto é que também não seria desejável, não é, haver uma injeção de pessoas novas, com novas ideias, enquanto oposição ou como oferecendo uma alternativa àquilo que é o atual rumo da ordem dos psicólogos.
Eu não sei se isso também não seria uma mais-valia. Porque quando uma pessoa olha para uma lista e vê quem é que a compõe, quer dizer, também fica um tanto ou quanto marcado por ver, ok, outra vez, as pessoas, epá, está bem, querem dar o seu contributo para a psicologia. Há várias formas de dar o seu contributo para a psicologia. Eu volto a dizer, a ordem é um ideal, aquilo que deve ser, no meu entender, a defesa da psicologia e a dignificação da profissão deve começar por todos os psicólogos, não é só pela ordem. A ordem é representativa dos psicólogos em campos que muitos psicólogos não conseguem estar, como por exemplo no campo político. Naquilo que diz respeito à forma de sermos psicólogos, isso começa por todos nós. Não é apenas a ordem. E, portanto, ok, não faz-me confusão. Sinceramente, faz-me confusão. Porque depois eu quero também ter uma opinião e também quero ter uma perspectiva menos enviesada possível e estou sempre a assistir as mesmas caras. E isso não sei até que ponto é que é bom para alguém que um dia quer se apresentar como sendo uma alternativa à ordem dos psicólogos. Sinceramente, não acho que pode não ser tão bom quanto isso. Pronto. E, ao mesmo tempo, por outro lado, ainda bem que dou a mão à palmatória, tanto da doutora Sónia, como muitos membros da lista dos psicólogos pelos psicólogos, de não fazerem uma cena à Trump, no sentido de dizerem as eleições foram... houve aqui um esquema e dificultaram os acessos por causa dos problemas informáticos e exigimos uma nova contagem dos votos, blá blá blá, pronto. E isto porquê? Porque também vem a outra coisa, vem a minha outra limitação, ou pelo menos mal-estar, que foi algo que eu assisti e que eu acho que foi completamente escusado. Que foi, a dada altura na campanha eleitoral para a ordem dos psicólogos, a estratégia ou algumas pessoas começaram, pessoas que representam listas para a ordem, para concorrerem às eleições da ordem, começaram, utilizando as redes sociais e até alguns órgãos de comunicação, como jornais online, começaram a transformar aquilo num campo de batalha, puxando situações anteriores, e eu não sei até que ponto não são questões pessoais. Ou seja, o atacar diretamente, o atacar questões que tinham sido muito polémicas e o ataque consecutivo, nomeadamente a questão do salário, do salário do bastonário, nomeadamente as questões de dizerem que a ordem retinha informações, enquanto que a ordem dizia que o acesso às informações eram públicas e que deveriam ser e que poderiam ser solicitadas, a questão de haver incumprimentos em termos da situação de candidatura, em que pessoas que estavam a concorrer para a ordem dos psicólogos como lista de continuidade da ordem dos psicólogos estavam a assumir um papel de gestores eleitorais. Bom, enfim, uma grandíssima confusão. O que eu acho que ficaria de melhor bom tom do que estarmos a assistir a esta troca de galhardetes, porque, diga-se de passagem, todos os psicólogos que têm mais atividade no Facebook ou que passam algum tempo no Facebook viam isto acontecer. Eu não estou a dizer nada de novo ou nada de extraordinário, é uma coisa que se assistia, troca consecutiva. Eu acho que
que se as listas tinham problemas em termos das eleições, em termos de irregularidades, que elas deveriam ser tratadas em sede própria, porque se existe legislação, então existe alguém ou existem entidades independentes aos quais se pode remeter essas informações, em vez de estarem a ir a público e dizerem estes fizeram isto, aqueles fizeram aquilo outro, estes demoníacos, estes não sei o que mais, e blá blá blá. O meu problema com a política sempre foi: a maior parte das oposições, aquilo que fazem é escrevem um programa eleitoral, em algumas entrevistas discutem o programa eleitoral e depois 60% ou 70% da campanha eleitoral é dizerem mal da lista ou de quem está no poder. Ataques, às vezes até pessoais, outras vezes a assinalar tudo mal. Eram ataques. Enquanto que, para nós, eleitores, aquilo que interessa é perceber quais é que são as alternativas, quais é que são as propostas, o que é que estão ali a fazer, a pensar em fazer diferente e, do ponto de vista deles, melhor. Se querem ser alternativa, apresentem as propostas, vamos discutir as propostas, vamos ver o que é de novo. Não funciona a questão do ataque. Isso não é uma questão isso é uma questão de popularismo. Daqueles que são populares. Isto é questão de eu conheço-te, são as relações, é dos meus, e os outros fizeram as neiras, estão ali, sacanas. Não. O que interessa é ver efetivamente o que é que as pessoas podem fazer de diferente. Ok, eles fizeram as neiras. Ok, eles foram incorretos. Ok, podia-se criticar uma posição ou outra, blá blá blá. Então, e que alternativa é que vocês propõem? O que é que realisticamente é possível de se fazer diferente? Não é os ataques. Até porque isto também mexe muito comigo, porque eu tenho perfeita noção que alguns cargos da direção da Ordem dos Psicólogos são cargos políticos e são cargos de grande prestígio e de grande tacho, como o Zé Povinho gosta de dizer, porque quem não é o psicólogo, que não gosta de dizer que trabalha na Ordem dos Psicólogos, trabalha na direção da Ordem dos Psicólogos e que durante os seus aninhos também recebe confortavelmente o seu ordenado por parte da Ordem para executar o seu trabalho. Quem não gosta de ver esse título, não é? Portanto, toda a gente, ou muitas pessoas, gostariam de ir para a Ordem nesses termos. Agora, a psicologia não é política. Sem dúvida que nós temos que fazer alguma política nos sítios certos. Temos de ter capacidade de negociar com entidades, com parceiros, com os locais onde nós trabalhamos. Temos até, por parte da Ordem, há um papel importante de tentar chegar às entidades responsáveis políticas por nos colocarem nos sítios certos. Eu assumo isso, mas a psicologia, enquanto profissão, enquanto ciência, não é política. Se nós somos os especialistas no comportamento humano e na relação, aquilo que diferencia-nos de outras profissões deve ser o nosso estar enquanto profissionais.
enquanto psicólogos, enquanto profissionais da relação. Ao estarmos a mandar bujardas para outros, criticar, atacar, etc., nós não estamos a ser psicólogos. Nós estamos a ser políticos. E eu peço imensa desculpa. Se nós queremos fazer a diferença enquanto psicólogos, então sejamos psicólogos. Eu não tenho nenhum problema com quem goste de política e quem queira participar ativamente na política, mas se quer participar ativamente na política, que seja em sedes próprias. Em sede de psicologia, então, em primeiro lugar, comportemo-nos como psicólogos e depois, em alguns contextos específicos, quando nós estejamos nessas situações, nesses momentos, se tivermos que ter alguma sensibilidade à movimentação política, então que seja. Mas não aquela ideia, não é, da política e do atacar desmedidamente. Não é? Faz-me pensar quando, a dada altura, um dos governos, acho que foi a primeira legislatura, o governo do Dr. Pedro Passos Coelho, muita da campanha que ocorreu foi uma campanha de ataque ao, na altura, primeiro-ministro José Sócrates, que ainda por cima estava, naquele momento, a ser alvo de processos, ou de possíveis processos judiciais. Ou seja, o partido, o PSD, o governo, em vez de ganhar por medidas, a meu ver, ganhou ao ataque da descredibilização de uma figura que já estava descredibilizada, que era o engenheiro José Sócrates. Aqui íamos pelo mesmo caminho. Ok, critica-se o Dr. Francisco Miranda, o Dr. Francisco Rodrigues, aliás. Então, o que é que se vai fazer? Vai-se apresentar soluções? Não, vai-se atacar. Vai-se dizer, vai-se buscar a história do salário, vai-se buscar a história do acesso a informações. Realisticamente, a maior parte dos psicólogos, dos colegas, não vive nessa realidade. A realidade que nós vivemos é uma realidade em que nós esperamos que a ordem, enquanto representante de uma profissão, adote determinadas posturas que dignifiquem a psicologia em Portugal e mostrem a sua importância e, sobretudo, criem oportunidades para que os colegas possam ingressar de uma forma segura, mais segura possível em termos de estabilidade, no mercado de trabalho. Isso é aquilo que nos interessa. Essencialmente. Mesmo que esses valores sejam reais. E depois também há outra coisa que eu acho impressionante, que é como é que uma ordem dos psicólogos pode sobreviver se não forem os psicólogos a injetarem também a questão das suas cotas. As ordens, enquanto elementos independentes, autónomos, sem apoios, só podem subsistir pelos seus membros. Não é? Realisticamente, quer dizer, claro que são os membros a sustentar a ordem. Mas a ordem é de todos nós. Eu pago cotas, não só para ter o direito a exercer psicologia em Portugal, mas também para ter o direito a criticar quando devo criticar. Assim como eu votei nestas eleições. Eu votei numa lista específica. Exatamente para ter o direito a apoiar e criticar essas pessoas com o seu trabalho que fizeram. Porque a dada altura eu tive mesmo vontade
de me abster, porque nem de um lado nem do outro eu via a coisa bem parada. Agora, eu sei que se eu tomasse essa posição, depois na altura, em plena consciência, que moral é que eu tinha para criticar, seja quem for, se eu me abstive, se eu não dei o meu contributo. É possível, não é? E finalmente, a última limitação. E isto, eu tenho que dizer, né, eu peço desculpa à doutora Sónia, mas isto eu tenho que dizer e que ser representativo. Para uma lista que se diz psicólogos pelos psicólogos e que diz que vão de encontro, que falam com os colegas, que vão de encontro e querem saber opiniões. Doutora, deixe-me que lhe diga o seguinte. Várias pessoas da sua lista estão... Eu sei que você não vai ver isto, mas eu vou dizer a mesma. Como se estivesse a falar consigo. Várias pessoas da lista psicólogos pelos psicólogos estão nas minhas redes sociais. Facebook, LinkedIn, etc. E eu sou uma pessoa que me mantém muito ativa em termos de psicologia no meu Facebook. Aliás, o Facebook é um veículo de transmissão do meu trabalho, portanto, eu permaneço muito ativa nesse sentido. Vários colegas. E ao longo destes anos todos, enquanto vocês assistiram às vossas críticas, é aquilo que a atual direção, que a antiga direção da Ordem estava a fazer e estavam à procura de novas ideias alternativas, enquanto isso acontecia, com todo o devido respeito, ninguém me veio falar comigo a perguntar qual é que era a minha opinião ou sugestões que eu poderia dar. Eu sei que ambas as listas estavam disponíveis para sugestões por parte dos seus colegas, membros. Agora, para uma lista que diz que ativamente está junto dos colegas, ninguém falou comigo. Eu sei que eu não sou um elemento de tanta importância no panorama da psicologia e no panorama social como alguns de vós. Eu sei disso. Por outro lado, de uma forma muito orgulhosa, doutora, desde 2013 que eu sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, exerço psicologia, formato privado, mas exerço psicologia. Sempre estive envolvido com psicologia. Neste momento, como sabe, estou a fazer um doutoramento em psicologia clínica no ISPA. Pago as minhas cotas. Nunca deixei nada para trás. Nunca houve problemas, nem nada disso. É um grande sacrifício da minha parte, mas eu faço porque eu quero exercer psicologia. Eu gosto de exercer psicologia. É um esforço que eu faço para tal. E eu sei que muitas pessoas que tiraram o curso de psicologia não têm a mesma sorte ou o mesmo apoio que eu tenho e, portanto, tal como variedíssimos outros membros, eu faço parte dos psicólogos, da Ordem. Eu tenho as minhas perspectivas, tenho as minhas ideias, tenho as minhas visões tenho a minha opinião acerca da profissão. E ninguém veio falar comigo. Chatearam-me, sim, para gostar de uma página, para desviar o meu voto, as minhas ideias, seja lá aquilo que for, uma dinâmica populista, sempre a chatear, sempre ali com o priming do comercial, psicólogos pelos psicólogos. Mas, de facto, quando diz que estão junto de colegas, eu questionaria se são todos os colegas que vocês têm acesso ou se são aqueles colegas que aparecem na televisão ou que estão em cargos de grande importância e que
que só esses é que se calhar têm um voto. Porque aí, desculpe que lhe diga, doutora, mas todos os psicólogos que exercem, fazem um esforço para exercer psicologia e que pagam arduamente as suas cotas, que têm uma voz e uma opinião relativamente à ordem dos psicólogos, deveriam ser então consultados. Eu não fui. Ninguém me perguntou nada. Portanto, quando diz que os psicólogos temos que estar mais juntos, é uma realidade. Qualquer direção, qualquer elemento da ordem dos psicólogos deveria estar mais junto dos colegas para saberem quais é que são as suas reais necessidades. Sim, quer sejam membros de oposições ou elementos diretivos da ordem. Sim, a sua lista não o fez para todos. Porque eu sou psicólogo e ninguém quis saber da minha opinião. Tão simples quanto isso. Portanto, se alguém diz nós vamos fazer X, então que demonstrem que façam X. Portanto, qualquer alternativa à ordem, em vez de sermos pelo populismo, em vez de sermos pelo ataque barato, no meu entender, é apresentar soluções realistas que marquem a diferença e que façam com que os seus membros possam votar em plena consciência para um melhor rumo por parte da ordem. Não é porque vocês dizem elemento X foi um sacana e fez isto, e as pessoas dizem pois é verdade, ele fez isto, bom, então vou votar contra. Esta é a minha opinião. Muito obrigado.